Em Lucas capítulo 9, versículos 55 e 56, está escrito: Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vocês não sabem de que espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. E seguiram para outra aldeia. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando juntos na palavra de Deus. E não se esqueça que no final estaremos orando juntos. Aqui nessa reflexão de hoje vamos falar sobre o temperamento de Tiago e João e também sobre certa maldade que havia nos seus corações. E baseado nesse texto, nós vamos refletir no que nós passamos no nosso dia a dia relacionado ao nosso temperamento. Nessa passagem aqui no capítulo 9 de Lucas, aonde li aqui os versículos 55 e 56, o contexto em questão é o seguinte: o texto bíblico diz que Jesus já estava perto de ser levado aos céus. E ele falou com que seus discípulos fossem à frente dele, adiante dele, para preparar algum lugar para eles fazerem a ceia. E os seus discípulos entraram na aldeia, em uma aldeia de samaritanos, em um povoado dos samaritanos. Quando os samaritanos perceberam que eles eram judeus, eles rejeitaram os discípulos de Jesus. Eles não foram bem aceitos. Então, dois dos discípulos de Jesus Cristo, que são Tiago e João, perguntaram para Jesus o seguinte: Senhor, você quer que nós façamos descer fogo do céu para consumir todos eles? Foi isso que os discípulos de Jesus Cristo, aquele que veio pregar o amor, que veio pregar o perdão, foi isso que eles ofereceram a Jesus Cristo para fazer. E foi por isso que Jesus Cristo deu essa resposta que eu li aqui nos versículos 55 e 56, aonde ele disse: Vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem, ou seja, eu não vim para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. Eu não sei se você sabe, mas Jesus Cristo ele tinha o costume de colocar codinomes, vamos dizer assim, em alguns de seus discípulos. Por exemplo, Simão ele chamou de Pedro. Levi era chamado de Mateus. A Bíblia diz que Tiago e João eram pescadores, filhos de Zebedeu, e Jesus Cristo chamou eles de Boanerges, que significa filhos do trovão. Muitas pessoas especulam, apesar de não termos certeza, mas muitas pessoas especulam que esse nome, Boanerges, filhos do trovão, foi dado por Jesus Cristo a esses dois irmãos, Tiago e João, por causa do temperamento deles. Nós não temos certeza disso, mas eu consigo aqui apresentar alguns pontos que podem favorecer essa ideia. Por exemplo, uma certa vez, João chegou a Jesus Cristo e disse o seguinte: Mestre, nós vimos um homem expulsando demônios em teu nome. E esse homem, ele não anda conosco, ele não anda no nosso meio. Jesus Cristo repreendeu João, dizendo o seguinte: não o impeçam, porque aquele que não é contra nós, ele é por nós. Aí nós vemos aí um certo zelo da parte de João. Ele foi zeloso com o nome de Cristo. Talvez ele estivesse ali preocupado com a reputação do nome e do ministério de Cristo. Em uma outra situação também, os 10 dos 12 discípulos, eles ficaram irados com Tiago e João. E por que eles ficaram irados com eles? Porque eles tiveram a ousadia, a audácia de pedir um privilégio para Jesus Cristo. Eles fizeram o seguinte pedido para Jesus: Senhor, quando o Senhor estiver no seu reino, nos conceda 2 tronos,
um à sua direita e outro à sua esquerda. Eles foram muito corajosos para pedir isso para o Filho de Deus. Jesus Cristo, nessa ocasião, respondeu a eles: vocês podem beber do meu cálice? Eles disseram: sim, Senhor, nós podemos. Jesus Cristo falou: sim, na verdade vocês podem, mas o se assentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder, mas isso aí já está reservado pelo meu Pai que está no céu, para as devidas pessoas que vão se assentar, um à minha direita e outro à minha esquerda. E a terceira situação na qual nós podemos imaginar, supor que eles eram de temperamento arrojado, agressivo, de, vamos dizer assim, homens nervosos, de pavio curto, é nesse contexto aqui que acabei de ler. Eles foram para a aldeia de samaritanos, foram mal recebidos e desejaram destruir aquele povo, a ponto de se oferecerem para Jesus Cristo vingar deles, fazendo com que descesse fogo do céu, assim como fez no passado o profeta Elias. E por que eu falei um pouquinho do temperamento de Tiago e João? Porque muitas pessoas possuem temperamento difícil, temperamento nervoso, até mesmo aquelas pessoas que não possuem temperamento. Nesse caso aqui, Tiago e João, eles ficaram nervosos, eles ficaram irados porque aquelas pessoas que deveriam receber Jesus Cristo em seu povoado, elas o rejeitaram. Então esses dois irmãos tomaram as dores de Jesus Cristo para si. E eles ficaram chateados, eles quiseram se vingar de Jesus. Em resumo, eles ficaram irados. E quantas situações nós não passamos que nos deixam irados, que nos deixam com vontade de nos vingar, de retribuir o mal fazendo o mal, nos comportando da maneira que Deus reprova. Isso faz parte da natureza humana. É por isso também que lá no livro de Tiago está escrito: se vocês irarem, não pequem. Nós sabemos que um dos frutos do Espírito Santo, ou melhor, um dos itens que está lá na lista do fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas capítulo 5, nos versículos 22 e 23, ali tem 9 frutos que nós dizemos. Um deles ali é a mansidão. E um outro ali também que anda junto é domínio próprio. Portanto, nós precisamos buscar isso da parte de Deus. Sermos mansos. Você se lembra que Moisés, ele vingou de seus irmãos israelitas, matando um egípcio? Foi por esse motivo que ele fugiu do Egito e foi para o deserto? A Bíblia diz lá no livro de Números, se não me engano, é Números capítulo 12, versículo 3. Confere aí na sua Bíblia para ver se está certa a referência. Números capítulo 12, versículo 3. Vai dizer que Moisés era um homem muito manso, mais do que todos que haviam na face da terra. Eu imagino que ele se tornou um homem manso por causa da sua intimidade, o seu envolvimento com a glória de Deus, o seu relacionamento com a pessoa de Deus. Pois nós sabemos que Moisés tinha um temperamento irado, a ponto de ele ter vingado os seus irmãos israelitas com as suas próprias mãos. Tiago e João também tinham um temperamento um pouco agressivo. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque isso aí é contrário ao fruto do Espírito Santo. Então vamos voltar aqui para esses dois versículos. Jesus disse para eles: vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu imagino aqui duas possibilidades. Eu não estudei a fundo o significado dessa fala de Jesus Cristo aqui. Qual seria a correta ou a mais correta interpretação dessa fala dele quando ele disse: vocês não sabem de que espírito vocês são? Vamos colocar um ponto positivo e um ponto negativo. No ponto positivo, vamos considerar que Jesus estava dizendo para eles, assim, em outras palavras: vocês creem em mim, que sou o Filho de Deus. Vocês creem no Pai.
vocês creem na palavra, vocês são filhos de Abraão pela fé. Portanto, vocês são do Espírito de Deus. Então não convém que vocês que têm o Espírito Santo reajam a essas situações com agressividade, com violência. Talvez seja por isso que Jesus Cristo disse: vocês não sabem de que espírito vocês são, porque se vocês soubessem que vocês são do Espírito Santo, vocês jamais reagiriam querendo destruir um povo que está precisando de misericórdia, de perdão e de salvação. Um outro ponto, uma outra interpretação, talvez seria que aqueles homens, não estou dizendo que é isso, mas talvez aqueles homens ainda não eram convertidos, completamente convertidos. E não se escandalize disso que estou dizendo. O fato de uma pessoa andar com Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo e até mesmo estar envolvida na obra do Senhor, não significa que essa pessoa é verdadeiramente convertida. Nós podemos tomar um exemplo de um dos principais, se não o principal discípulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, que foi Pedro. Em uma certa ocasião, Jesus Cristo, isso está registrado lá no livro de Lucas, Jesus Cristo falou assim: Pedro, Pedro, Satanás pediu para cirandar vocês, peneirar vocês, assim como se faz com o trigo, mas eu intercedi ao Pai, eu intercedi por vocês, para que a fé de vocês não desfaleça. E depois que você se converter, fortaleça os seus irmãos. Quando eu era um novo convertido, na primeira vez que eu li isso aqui, ou nas primeiras vezes, eu me escandalizei. Eu ainda não tinha maturidade para entender isso. Eu me escandalizei quando eu li esse texto falando, aonde Jesus falou com Pedro: quando você se converter, Pedro, você fortaleça seus irmãos. Na minha infância espiritual, no meu período de novo convertido, eu achava que todo mundo que estava dentro da igreja era convertido, estava salvo, os discípulos de Jesus, todo mundo certinho, todo mundo com o nome no livro da vida. Mas com o passar do tempo, lendo a Bíblia, ouvindo pregações, nós vamos amadurecendo. Aí eu fui entendendo que não é bem assim. Então, existe sim essa possibilidade. E nesse caso de Pedro, ainda segue a sequência. O Pedro falando com Jesus, quando Jesus falou isso com ele, quando você se converter, fortaleça seus irmãos, Pedro falou assim com Jesus na sequência: Senhor Jesus, se for preciso, eu morro por ti. Aí Jesus falou com ele assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E de fato, Pedro negou Jesus Cristo. Um outro exemplo disso foi quando eles estavam no jardim do Getsêmani, no momento em que Judas chegou ali com aquela multidão armada para prender Jesus. A Bíblia diz, eu não lembro em qual dos 4 evangelhos, vai dizer que Pedro pegou uma espada e feriu a orelha de um servo do sumo sacerdote. Vejam o temperamento de Pedro, a agressividade de Pedro. E ele andava com Jesus Cristo, mas Jesus Cristo teve paciência com ele, assim como ele teve paciência com Tiago e com João. E graças a Deus por sua infinita sabedoria, pela sua infinita misericórdia, amor, e por ele nos entender e nos conhecer e nos compreender e saber como lidar com cada um de nós, graças a Deus ele nos dá a oportunidade de amadurecermos a fim de entender como devemos nos portar diante das situações. Ele não nos condena, ele nos ensina, ele nos disciplina, ele nos perdoa, pois ele deseja o nosso bem, assim como ele deseja o bem de todas as outras pessoas. E nós vemos aqui no versículo 56 do capítulo 9 de Lucas que ele disse: o Filho do Homem, ele não veio destruir as almas dos homens, mas ele veio salvá-las. Quando eu leio isso aqui, eu me lembro lá de Ezequiel. Lá em Ezequiel, Deus vai estar falando assim, está escrito lá para nós, que Deus ele falou o seguinte: eu não tenho prazer na morte do que morre. Deus diz que ele não tem prazer, satisfação, alegria na morte do ímpio.
É isso mesmo que você está ouvindo. Quantas vezes nós já vimos pessoas cristãs se alegrando, desejando o mal do ímpio, desejando a morte, ficando satisfeito, aliviado, quando viu uma pessoa ímpia, maldosa, morrer. Às vezes, até eu ou você já tivemos pensamentos ou emoções semelhantes, mas nós precisamos entender que Deus não tem prazer na morte do que morre. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ao contrário disso, o desejo dele é que todos se convertam de seus maus caminhos, se arrependam de seus pecados e creiam no Senhor e obedeçam ao Senhor, para que eles vivam em paz, feliz, para que eles tenham relacionamento com Deus, que eles venham conhecer a Deus e vivam eternamente com o Senhor, assim como vai viver todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos ter essa mentalidade. E parece que no momento em que Tiago e João reagiram daquela forma, desejando destruir os samaritanos, enviando fogo do céu, parece que eles não tinham esse entendimento. Nós precisamos estar muito atentos com a mente de Cristo. Lá em Colossenses capítulo 3 vai estar escrito que sim, já que nós ressuscitamos com Cristo, nós devemos pensar nas coisas do alto, que vem de Deus, e não nas coisas da terra. Eu digo isso porque nós precisamos ter a mente de Cristo, a mente de Deus. Uma certa vez Jesus Cristo repreendeu Satanás dizendo que ele só pensa nas coisas relativas aos homens e não nas coisas relativas a Deus. Nós também precisamos estar com a nossa mente e o nosso coração voltado para a mente e o coração de Deus. É por isso que a Bíblia nos instrui enfaticamente para que nós venhamos mortificar a nossa carne e vivificar o Espírito, dar lugar ao Espírito. Nós não devemos apagar a chama do Espírito que está em nós. Nós devemos mortificar os membros da carne, o homem da carne, o velho homem que já morreu, porque essa velha natureza, essa velha prática, as velhas práticas que nós tínhamos não condizem com a natureza, com o agir e com o comportamento de Deus. Uma prova disso foi que Jesus Cristo veio e se manifestou para manifestar a nós homens quem era o próprio Deus, quem é o próprio Pai. Em uma certa ocasião, Filipe perguntou para Jesus Cristo: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus falou para ele: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e você me pergunta: mostra-nos o Pai? Em algum lugar na Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Então, esse é o Deus que nós servimos. É um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Ele quer que nós tenhamos amor pelas pessoas. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: Deus amou o mundo, todas as pessoas, de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Portanto, nós precisamos ter a mesma mentalidade, buscar essa mesma essência, mas nós não conseguimos isso de nós mesmos. Para isso é necessário buscar a Deus, para isso é necessário pedir a Deus. Precisamos pedir a Deus que nós sejamos cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, que Ele venha transformar o nosso coração, assim como pediu o salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. É isso que nós precisamos pedir a Deus, porque sem Jesus Cristo, sem Deus, sem o Espírito Santo, sem a palavra de Deus, nós nada conseguimos, nada podemos fazer. Precisamos nascer de novo. Aqui Jesus Cristo falou: vocês não sabem de que espírito vocês são. Nós temos que ser nova criatura, gerados pelo Espírito Santo. Ou melhor, gerados pelo Pai. E tendo o Espírito Santo habitando
dentro de nós. Somente assim vamos conseguir nos aproximar dos requisitos da palavra de Deus, daquilo que o Pai exige de mim e exige de você. Então, aqui em Lucas capítulo 9, versículo 55, está escrito: vocês não sabem de que espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas ele veio para salvá-las. Então, não vamos destruir as pessoas, vamos salvar, vamos perdoar. Jesus Cristo falou que nós devemos orar pelos que nos perseguem, pelos que nos maltratam, pelos que nos caluniam, abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Isso é o amor. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia refletindo e meditando na palavra do Senhor. Deus, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados e por todas as vezes que nós maltratamos pessoas com as nossas palavras, com as nossas atitudes, por todas as vezes que demos lugar à nossa carne, que demos lugar à ira e pecamos. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha transformar a nossa mente, transforme o nosso coração, que o Senhor venha criar em nós, meu Deus, um novo coração em nome de Jesus. Nos dê, meu Pai, um novo coração. Que nós tenhamos um coração igual ao do Senhor, semelhante ao de Cristo. Que nós tenhamos uma mente transformada e renovada pela Tua palavra através do agir do Teu Espírito, do poder do Senhor em nós, para que nós tenhamos a mente de Cristo. Que nós venhamos pensar como Cristo e não como homens carnais, homens terrenos. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor coloque em nós o amor e que o Senhor venha também nos encher com o Teu Espírito Santo para que nós venhamos, meu Deus, amar as pessoas, para que nós venhamos ser mansos, ter domínio próprio, compreender as pessoas, ter maturidade para compreender as pessoas, perdoar as pessoas, desejar o bem das pessoas que nos fazem o mal, meu Deus. Em nome de Jesus, tira, meu Pai, de dentro de nós toda a essência maligna, todo o sentimento maligno, sentimento de vingança, de ódio, de rancor, meu Deus, desejando o mal dos outros. Nos purifica, Pai, de todo mal, que o nosso coração seja semelhante ao do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço também que o Senhor abençoe todas as áreas da vida dessa pessoa que está me ouvindo. Abençoe, meu Deus, a família, o casamento, abençoe a esposa, os filhos, o marido, os irmãos, os pais, todos os parentes, os vizinhos, os amigos, colegas de trabalho, que o Senhor venha cessar toda inimizade, toda contenda, que o Senhor venha repreender e desfazer toda obra maligna enviada para destruir a vida dessa pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor venha abençoar com a tua presença e que prevaleça a paz do Senhor na casa dessa pessoa, no trabalho dessa pessoa e no ambiente que essa pessoa está me ouvindo. Peço ao Senhor também, meu Pai, que não falte a provisão financeira, a provisão material, que não falte o alimento, que não falte o vestuário, que nada falte. E não falte também a saúde. Que o Senhor venha, meu Deus, manifestar o teu poder, curando esse que está precisando de cura, tirando a dor desse que está sentindo dor, para que o nome do Senhor seja glorificado, meu Deus. Pai querido, acima de tudo, seja feita a tua vontade e nós te glorificamos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus e também orando juntos. Fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Se você é novo aqui no canal e gostou do canal, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Confira também o link que está fixado aí nos comentários ou vai estar na descrição. Link do meu novo canal no WhatsApp, onde eu coloco ali os vídeos do canal, versículos bíblicos diariamente e sempre quando eu tenho condições coloco ali também devocionais em textos para que você venha ler e ser edificado diariamente. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.